Olá pessoal, sou o professor Mozi Araújo, estou com vocês com o curso de Trigger Point Release, que é o curso de liberação de ponto gatilho. Então nesse curso nós vamos aprender um pouquinho aí sobre a dor miofascial, como que esses pontos gatilhos eles se formam, e também vamos trabalhar na prática o kit novo, o kit Gatilex, com 3 peças, 3 ferramentas bem interessantes aí para nos ajudar a desativação desses pontos, né, a liberação desses pontos. Então é uma técnica que vai agregar quem já fez aí o curso de Dry Needling, quem já fez o curso de liberação miofascial, de ventosa. Então é mais uma ferramenta que você pode estar utilizando na sua prática clínica. Então vamos falar um pouquinho aí da dor miofascial. A dor miofascial, ela é um assunto bem debatido aí no meio acadêmico, clínico. Então tem muitos profissionais que não acreditam que exista essa dor miofascial, alguns questionamentos em como ela se desenvolve, né, essa dor, os pontos gatilhos. Geralmente não há consenso aí na fisiopatologia. Então a gente vai falar sobre alguns aspectos, né, lembrando que a ciência ainda está tentando identificar e descrever melhor como nós podemos fazer o diagnóstico e mesmo identificar esses pontos gatilhos. Mas algumas coisas nós já sabemos e vamos trabalhar em cima desse conhecimento que nós já temos. Então, a dor miofascial, ela foi descrita pela primeira vez pela Jeanette Trevell e o David Simmons. Se a gente observar historicamente, teve outros autores que já falavam algumas coisas aí sobre essas dores, né, chamando lá de reumatismo muscular, fibrosite, que dá uma característica ali no tecido como se tivesse uma fibrose, uma tensão maior, e comumente chamada aí dos nódulos de tensão. Então, a partir da década de 50, né, do século passado, lá, a Jeanette Trevell, ela mapeou, começou o trabalho, na verdade, culminando lá em 1983, então ela e o David Simmons publicaram uma obra com 2 volumes, que seria aí a primeira obra que a gente tem descrevendo os pontos, a fisiopatologia. Então, muito que veio depois desses achados aí, dessas descobertas da Jeanette Trevell, né, os outros pesquisadores e autores vieram após ela tentando melhorar a teoria, alguns questionando, né, mas o trabalho deles dois foi bem importante aí para a gente entender um pouco mais a dor miofascial. Então, a definição que nós temos no livro da Jeanette Trevell, que é aceita aí, é essa. Então, a dor miofascial é uma desordem muscular regional caracterizada pela presença de pontos hipersensíveis, que seriam os trigger points ou pontos gatilhos, né? Então, é característico ter esses pontos hipersensíveis, principalmente quando eles estão ativos, né? Alguns estudos mostraram a presença de mediadores químicos pró-inflamatórios, comparando o músculo com ponto gatilho e o músculo sem ponto gatilho, o que dá essa característica de hipersensibilidade. Só que a gente vai ver que a dor, né, ou a sensibilidade aí tem características periféricas, mas também características centrais que influenciam na percepção da dor. E localizado em bandas rígidas de músculo esquelético, então essas bandas rígidas, elas também são comuns de estarem presentes aí na palpação, o que gera muita discussão também dos pesquisadores, a validade ali interexaminador, geralmente dos estudos aí de acurácia diagnóstica. Geralmente quem tem pouca habilidade manual vai ter mais dificuldade de identificar esses pontos, mas isso não é o mais importante, né? Existem outros aspectos clínicos que também são relevantes, não só a palpação do nódulo de tensão ali, ou do ponto gatilho, né? Que vai estar dolorido a palpação e que podem produzir dor referida. Então essa é outra característica clínica interessante aí dos pontos gatilhos, é essa referência de dor. Quando nós pegamos as obras aí da Jeanette Trevell, esses 2 livros, né, o primeiro e o segundo volume, e nós temos notícia aí de que o ano que vem, 2018, nós teremos aí uma nova edição desse livro, e aí vamos ver o que tem de novidade, né? Apesar dos 2 já terem falecido, outras pessoas continuaram o trabalho e vão lançar aí a 3ª edição desse livro. Então,
essa característica da dor referida, então no livro dela, ela traz lá vários músculos onde ela identificou os locais onde é mais comum desses pontos ficarem ativos ou hipersensíveis e também as áreas de referência de dor. Às vezes o músculo vai referir próximo à área de dor ou às vezes da área do ponto sensível ou a referência de dor vai ser um pouco mais distante. Se pegarmos os músculos, por exemplo, da região cervical, trapézio, esternocleido, né, músculos da mastigação, nós observamos que esses músculos geralmente eles referem dor para a cabeça. Então na cefaleia tensional, a dor miofacial ela está bem presente. É importante frisar também que a dor miofacial ela pode ser primária ou secundária, ou seja, ela pode ser a causa primária ali do problema, e aí as várias técnicas que existem para a desativação do ponto, ou trabalho nesses pontos gatilhos, podem ser executados e vão ter uma resposta satisfatória. Quando ela vem de maneira secundária, por exemplo, existem estudos associando a dor miofacial ou a presença de pontos gatilhos em pacientes com endometriose, por exemplo, na região abdominal. Então, a presença dos pontos gatilhos ali ou a desativação desses pontos não vai resolver todo o problema, mas já vai ajudar a diminuir a sintomatologia e aí o tratamento ele deve ser feito de maneira adequada. Isso vale para outras disfunções também, aonde a dor miofacial ela é apresentada, né, nos sinais ali clínicos e físicos como uma questão secundária. Quando nós observamos ali a nível dos sarcômeros, né, é onde acontece uma contração sustentada desses sarcômeros e a percepção ocorre então na palpação, às vezes em ultrassonografia, dessa banda tensa, e é exatamente naquele local onde se forma então o ponto gatilho miofacial. Então a questão ela é bem muscular, porém o termo utilizado pela Janete Trevell de miofacial, usando a fáscia também, nos dias atuais, com as evidências da fáscia que nós temos atualmente, é muito mais plausível a utilização desse nome e a associação também da fáscia nessa alteração muscular, como a gente vai ver posteriormente aqui. Então, a epidemiologia, existe ainda muita discussão, como eu falei anteriormente, muitos centros de dor ou de tratamento na área musculoesquelética não considera tanto a dor miofacial, isso também na área científica, né? Então acaba que o registro dos dados aí, eles, principalmente no Brasil, se torna um pouco deficitário ou ruim e a gente não tem a amplitude toda dessa disfunção. Mas sabemos que vários profissionais, várias áreas da saúde já entendem que essa dor ela está presente aí no dia a dia, dentro das dores músculo-esqueléticas. E aí eu coloquei aqui algumas áreas mais comuns, mas na verdade onde tem músculo pode ter dor miofacial ou desenvolvimento desses pontos gatilhos. Então coloquei aqui a dor orofacial, dor de pescoço e cabeça e as dores lombares também. Então, durante a prática, a gente vai ver a desativação aí de vários músculos, a possibilidade de trabalhar com essas ferramentas no corpo todo, em vários músculos do corpo. A fisiopatologia, como eu citei anteriormente, ela tem várias vertentes aí, ou várias explicações. Eu coloquei só algumas aqui, existem várias outras teorias, e a gente vai tentar explicar alguns achados aí, algumas possibilidades do porquê que esse ponto gatilho ele se desenvolve. Um dos achados interessantes aí que a literatura traz são os achados de eletromiografia. Então, quando comparado um músculo saudável e um músculo com ponto gatilho, observou lá nas placas motoras uma atividade elétrica espontânea. Então, mostrando que ela está disfuncional, todo esse mecanismo neuromuscular está disfuncional. Existe uma atividade elétrica espontânea, que a gente observa aqui, aqui o músculo com o ponto gatilho e aqui sem o ponto gatilho. E após as intervenções aí de desativação do ponto gatilho, seja com agulha, manualmente, que são as mais comuns de nós utilizarmos para desativar esse ponto, há uma normalização maior dessa atividade elétrica por meio da eletromiografia.
Porém, a gente vai ver que na parte de diagnóstico, nem sempre no dia a dia clínico, né, por questão do investimento ou outros fatores, a eletromiografia é o melhor recurso para identificar esses pontos gatilhos. Sempre que a gente usa um recurso de avaliação, devemos ser criteriosos e cuidadosos ao inferir certas questões, né, com os achados que nós temos com essas ferramentas. Um outro detalhe importante dos achados aí foi aquela relação que eu falei da fáscia com o músculo. Então a gente sabe que, por exemplo, eu tenho aqui a fibra muscular que ela está intacta, né? E aí às vezes por um excesso de uso, uma posição de tensão mantida por muito tempo, né, movimentos repetitivos, tem várias questões que podem fazer com que haja uma disfunção ali nas placas motoras. A gente vai ver que ocorre liberação excessiva de acetilcolina, então altera todo o metabolismo celular e fisiológico ali na região muscular, e aí desenvolve então aquelas contrações sustentadas dos sarcômeros e a presença dos pontos gatilhos. E essa alteração ela pode influenciar nas disfunções da fáscia, né, nas densificações da fáscia. E o contrário parece ser verdadeiro também, né? A fáscia e às vezes ocorrem disfunções da fáscia ali, as suas densificações podem gerar alterações musculares e podem ser um dos fatores que contribuem aí para a presença desses pontos gatilhos ou essas alterações. Se nós observarmos nessa imagem, na figura A, né, que nós temos aqui, aqui está comparando a nível microscópio, né, aumentado aí 300 vezes o microscópio eletrônico. Então, do lado, na primeira imagem, nós temos um músculo com ponto gatilho e o endomísio está encolhido, né, comparado com a figura B, essa que eu estou apontando, que está com o músculo normal, né, sem ponto gatilho. Então, observamos aqui que a fáscia e a presença dos pontos gatilhos, eles estão interrelacionados, né, o músculo, a fáscia. Nessa imagem aqui, nós trazemos a hipótese integrada, né? Ou seja, a integração de várias hipóteses aí dentro do desenvolvimento do ponto gatilho. Então, temos aqui a terminação nervosa ali nas placas motoras, e aí por alguma disfunção, né, decorrente ali do esforço repetitivo, de movimentos gestuais ocupacionais, esportivos, posição de tensão, trauma direto, tem várias questões que podem influenciar a presença, a alteração aqui nas placas motoras, mas há uma liberação excessiva de acetilcolina, o que vai influenciar na despolarização da membrana, influenciando na liberação excessiva também de cálcio ali pelo retículo sarcoplasmático, o que influencia aqui nessa contração mantida, que também vai influenciar na contração dos vasos. Então, um outro aspecto fisiológico na presença desses pontos gatilhos é a compressão desses vasos. Então, a parte vascular ela fica prejudicada. Então, qualquer técnica que vá aumentar o fluxo de sangue ali naquela região, isso é benéfico, né? Porque alterando essa questão vascular, o pH muda toda a troca gasosa ali, a parte nutricional daquele tecido fica alterada. E aí ocorre o que a gente chama de crise energética, ou seja, o aporte energético ele diminui, porque está tendo essa compressão dos vasos, não está chegando o sangue e os nutrientes necessários, e o aumento desse gasto energético ele também intensifica. E há um déficit ali, então, de produção de ATP, e o que vai alterar toda a estrutura ali, toda a composição metabólica daquele tecido muscular. O que gera o quê? Uma presença maior de substâncias pró-inflamatórias, como a gente comentou anteriormente, o que dá a característica de hipersensibilidade. Lembrando que a percepção da dor ela ocorre no sistema nervoso central, porém um sistema periférico sensível, sensibilizado, com mediadores químicos que estão sensibilizando esse local, essa informação ela chega com maior intensidade ao sistema nervoso central e aí essa percepção de hipersensibilidade. E aí o ciclo ele vai se perpetuar. Então as técnicas, né, e aqui a gente vai ver aqui, que é utilizando como se fosse a dígito-pressão, porém com as ferramentas, elas vão ter ação mecânica aqui nesse tecido,
mas também uma ação vascular importante, né, propiciando então a quebra, né, vamos dizer assim, desse ciclo vicioso aí que ocorre naquele músculo e tentando restaurar toda a função motora e fisiológica daquele músculo. Esses dois autores aqui, o César de la Penhas e o Jan Domenhold, são dois pesquisadores aí na área de dor miofacial, dry needling, né, e várias técnicas que atuam aí na desativação do ponto gatilho. Nesse estudo eles trazem em forma de pergunta aqui, né, será que o ponto gatilho miofacial é um fenômeno periférico ou central, né? E aí no decorrer do artigo eles vão justamente explicar e falar, né, sobre a relação que existe entre a periferia e a percepção central de que o ponto gatilho sim pode ter características periféricas, como a gente observou, mas também influência na sensibilização central ou alimentar esse sistema e deixar ele mais sensível. Então é importante desativar esses pontos, diminuir essa sensibilização periférica e esse é o objetivo da técnica que a gente vai demonstrar. A etiologia, que é o estudo da causa, né? Como falei anteriormente, existe lá os micro e macrotraumatismos e o que talvez seja mais comum são os movimentos repetitivos e as posições de tensão. No diagnóstico, então, há uma grande discussão de como é a melhor maneira de fazer o diagnóstico da dor miofacial. Então, teve um consenso atualmente, né, um estudo que foi feito, um estudo Delphi, né, onde pegou vários especialistas aí dentro dessa área musculoesquelética e com muita experiência em dor miofacial para tentar chegar num consenso. Em algumas coisas eles tiveram consenso no diagnóstico, em outras coisas não. Então, ainda está no processo de se identificar quais são os critérios mais importantes, então, para identificar o ponto gatilho. Eu vou trazer aqui para vocês, então, a palpação ainda é um dos melhores recursos que nós temos para a identificação do ponto gatilho. Tem surgido algumas tecnologias, por exemplo, a termografia é um recurso interessante, mas ela por si só também não vai identificar os pontos gatilhos sem a avaliação física, sem a anamnese. Então, a termografia ela deve ser casada aí com as informações clínicas também. Assim como o ultrassom diagnóstico, né? Então, o ultrassom tem ganhado força aí também na área da fisioterapia, na área médica, entre outras áreas, né? Então, é um recurso que pode ser utilizado e aí daria, teoricamente, para ver aquela banda tensa, as alterações também na imagem de ultrassom. Porém, além de treinamento que precisa aí o profissional para atuar com esse recurso, também precisa casar com informações clínicas e avaliação física ali do paciente. Então, a palpação acaba sendo um dos melhores recursos que nós temos. Porém, também devemos ter cuidado aí com a palpação para não supervalorizarmos aí a palpação. Então, tem que ter sempre cuidado de onde nós estamos palpando, quais são os tecidos que nós temos ali, os tecidos mais abaixo, né? Porque em alguns locais, às vezes, você está palpando uma estrutura que é mais profunda e acaba você empurrando e palpando um monte de tecido. Então tem que ter alguns cuidados. A pressão exercida, a literatura traz aí de 2 kg a 2,5 kg no corpo, na face, trabalhar 1 kg de pressão. As palpações intrabucais, elas têm sido desconsideradas porque dá muito falso positivo, mas seria uma palpação a meio quilo, ou seja, vai diminuindo ainda mais a pressão que exerce. Então, posso deslizar no sentido transversal a fibra muscular para tentar identificar as bandas tensas. Posso pegar em forma de pinça, né, pinçando ali o local do músculo com um ponto gatilho. São algumas maneiras de identificação. E aí vai reproduzir a dor do paciente, tem que ser uma dor familiar, ou seja, uma dor que o paciente que reproduza a sua dor. Esse quadro aqui com os critérios diagnósticos são os critérios diagnósticos descritos lá pela Jeanette Trevell e o David Simons. Naquele consenso que eu falei anteriormente, alguns concordam com alguns desses critérios, outros não. Então, na verdade, ainda não tem consenso totalmente de quais são os melhores critérios. Mas alguns deles são importantes. Então, os critérios maiores aqui, identificar a banda de tensão muscular, verificar a dor ali
nos pontos gatilhos, a reprodução da dor, a pressão desse ponto gatilho e a limitação de movimento decorrente da dor. São algumas características clássicas aí. Essa reação contrátil aqui, ela ocorre muito mais com agulhamento do que manualmente. É raro você ver essa reação contrátil só a palpação ou na dígito-pressão. Aqui a demonstração eletromiográfica, né? Como eu falei anteriormente, poderia identificar aquela atividade elétrica espontânea. E aqui a dor, né? Anormal aí na distribuição de um ponto gatilho, a compressão. Então, os critérios maiores que a gente tem, todos a gente consegue fazer com a palpação. Identificar o nódulo de tensão, ver a banda tensa, ver se reproduz a dor, né? Então, tudo isso pode ser identificado. A classificação dos pontos gatilhos podem ser classificados em ativos, que o próprio nome já diz, né? Um ponto gatilho ativo é aquele que está com todas as características presentes ali. Então ele está hipersensível, na palpação reproduziu a dor, né? Então tem a banda tensa palpável, está com todas as características. E às vezes já vai estar doendo espontaneamente. Então o paciente já vai referir a dor espontaneamente. Quando você palpa, ela só exacerba, né? Ou seja, só vai aumentar essa dor. O ponto latente, ele também é bastante discutido se realmente existe esse ponto latente ou não. Porém, a gente sabe que em muitos casos o ponto latente ele está presente. E a diferença para o ponto gatilho ativo é que ele vai se apresentar clinicamente numa intensidade menor. Então, às vezes, aquele ponto que precisa de uma palpação um pouco mais demorada, não necessariamente com mais força, né? Então, às vezes, depois de 10 segundos ali de palpação, começa a referir a dor. Então, ele está presente com algumas características do ativo, porém, numa fase mais latente, numa intensidade menor. O ponto satélite, existem algumas explicações aí para esse ponto satélite. Aqui eu gosto é o seguinte, então nós temos alguns músculos aqui, ou grupos musculares, onde existe uma certa comunicação ou relação entre esses músculos. Se nós pegarmos lá a cefaleia tensional, por exemplo, temos lá o esternocleido, o masseter, o trapézio, né? E entre outros músculos ali daquela região, onde todos eles, né, referem dores para áreas muito próximas um dos outros. Então, para uma boa desativação ou melhora nessa dor de cabeça ou nessa cefaleia tensional, é interessante trabalhar todos esses pontos satélites, ou seja, não só um músculo, mas às vezes uma cadeia muscular, um grupo de músculos. Nós também temos aqui os pontos de junção, que é a junção músculo-tendínea. É mais raro isso acontecer, geralmente o ponto gatilho se desenvolve mais no ventre muscular, mais nos pontos motores, é o que a gente encontra com maior facilidade. Mas às vezes pode ter nessa transição músculo-tendínea. Então, por exemplo, tendão de Aquiles e o músculo gastrocnêmio, às vezes naquela junção músculo-tendínea pode ter alguns pontos gatilhos. E o ponto central aqui seria o ponto principal, né? Ou geralmente o ponto ali nos pontos motores, né? Onde desenvolve os pontos gatilhos. Então são mais terminologias que vocês podem encontrar nos livros, né? De dor miofacial, de ponto gatilho, então para vocês ficarem familiarizados. Mas o que a gente vai atuar, basicamente, vão ser ali nos pontos gatilhos ativos, né? Esses que nós vamos dar mais ênfase nos nossos pacientes, porque eles vão estar com todos os sinais e sintomas presentes. O tratamento, como que a gente pode tratar a dor miofacial? Então existem várias possibilidades aí de tratamento. Eu trouxe algumas aqui para vocês, para ilustrar, né? Então existe eletrofototermoterapia. A eletro a gente trabalha muito associada aí com o agulhamento, tem um potencial muito maior do que só a eletroclássica, né? Então quem fez aí os cursos presenciais aí de dry needling já tiveram a oportunidade de aprender como utilizar o dry junto com a eletroestimulação. Aqueles que fizeram também presencial, mas ainda não tinha essa abordagem com a eletroestimulação, existe o dry needling avançado, já online também pelo Instituto Cefis, onde você pode aprender como utilizar. Assim como a fototerapia, que é o laser, né? Então o laser também é um recurso interessante para a desativação de ponto gatilho, o tratamento das disfunções musculoesqueléticas aí. A termoterapia, o calor
e o gelo às vezes podem ser utilizados. Eu uso com menos frequência, não são os recursos que eu mais utilizo, mas tem pessoas que gostam de utilizar. Tem pessoas também que utilizam protocolos de ultrassom, existem alguns artigos, algumas possibilidades. Eu também não trabalho muito com ultrassom, como eu falei, prefiro mais a eletro e a fototerapia. A terapia manual deixei em destaque aqui no slide para vocês, porque é a parte que a gente vai trabalhar. Então existe a dígito-pressão, que é o clássico aí da desativação de ponto gatilho. Então ir lá nos nódulos de tensão e fazer a dígito-pressão, geralmente segurando ali de 30 segundos a 1 minuto de dígito-pressão. Só que o desgaste para o terapeuta é muito grande. Você ficar ali trabalhando, dependendo do tipo de paciente que você trabalha, se são atletas, né, onde a musculatura é maior, mais desenvolvida, há um desgaste físico muito grande para o terapeuta que está trabalhando ali naqueles pontos de tensão. Por isso a gente desenvolveu então as ferramentas aí do Gatilex, que eu vou apresentar elas para vocês, e para facilitar um pouco mais a nossa vida, economizar um pouco mais de energia. Então, essas peças, né, e esse curso que a gente está apresentando para vocês vai entrar dentro do conceito da terapia manual e aí a desativação como se fosse a dígito-pressão. Então vai seguir esse mesmo princípio de posicionar a ferramenta, segurar lá por 30 segundos a 1 minuto. Existem as técnicas de agulhamento molhado, seriam as injeções, né? Algumas profissões da saúde aí têm utilizado essa técnica. A gente tem o agulhamento a seco, ou dry needling, que já está sendo bastante conhecido aí por vários profissionais, que é tão efetivo quanto o agulhamento molhado, como traz aqui essa referência, só que bem mais simples, bem mais barato, mais seguro, né? Então, quem ainda não tem o curso de agulhamento a seco, né, eu sugiro que vocês possam fazer, que isso vai agregar muito mais aí ao atendimento de vocês. E aí é sempre bom, depois de desativar os pontos, fazer um alongamento, fortalecimento, uma liberação miofacial, caso seja necessário. Então sempre a avaliação ela vai ser soberana para você saber se precisa fazer algo mais, se só a desativação foi o suficiente. Então no tratamento nós vamos trabalhar aí com a parte de terapia manual, com o kit Gatilex. Então aqui nós temos 3 peças nesse kit, que pode ser vendido só o kit Gatilex, ou ela pode estar associada aí com os kits Myoblaster. Já tem a possibilidade de você escolher principalmente o polegar, que é o que o pessoal tem mais pedido aí, junto com os kits Myoblaster. Então eu vou apresentar os 3 aqui. Nós temos o carimbo, tá? Depois eu vou mostrar na prática para vocês, por enquanto aqui no slide. A ideia é essa pressão perpendicular para exercer ali nos pontos gatilhos. Nós temos o polegar, que vai simular aí o nosso polegar, e temos a caneta, que é uma peça um pouco mais para utilização em áreas menores, na face, em regiões menores aí. Ou às vezes, quando eu quero ser mais pontual, mais preciso em uma determinada região, tá bom?